Paz do Senhor para todos, que Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês. Louvamos a Deus por este momento, esta oportunidade, e vamos estudar juntos, a palavra do Senhor, pois esse é o objetivo deste canal, meditarmos na palavra de Deus. E hoje quero falar sobre salvação, isso mesmo, salvação, a maior bênção de Deus para a humanidade, ok? João 13,16, diz o texto da palavra de Deus, creio que você já deve ter ouvido falar nessa passagem bíblica, muito conhecida, e é o tema central da Bíblia Sagrada. E diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, quando se fala em salvação, a primeira coisa que vem à mente é: por que precisamos de salvação? Não sei se você já pensou dessa forma, mas por que precisamos da salvação? Primeiro, a salvação ela é um ato de misericórdia de Deus para conosco, seres humanos. Nenhum de nós tínhamos condições alguma de fazer isso, de salvar a si mesmo. Mas vamos ver no decorrer do estudo o que vem a ser a salvação dentro dos textos bíblicos, o porquê da salvação e a necessidade que cada um tem, e porque ela é a maior bênção de Deus para a humanidade. Então, nós lemos um texto aqui em João 13,16 que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que precisamos da salvação? Primeira coisa, nós perdemos a comunhão com Deus. Quando Adão foi formado, que Deus formou ele do pó da terra, diz a Bíblia que Deus o colocou em um jardim. Nós conhecemos muito bem o jardim do Éden, aonde ele foi colocado para lavrar a terra. E ali Deus lhe deu uma ordem. No capítulo 2, verso 16, a gente vai ver isso em Gênesis, capítulo 2, verso 16, quando Deus ordenou para Adão, dizendo: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava dizendo para Adão: Adão, no dia que você me desobedecer, certamente você morrerá. No dia que você me desobedecer, eu me separarei de você. O sentido da palavra morte é justamente esse: separação. Também significa cessar, também significa partida. Esses três sentidos da palavra morte, uma palavra grega chamada thanatos, que significa separar, cessar e partida. É tanto que quando Adão pecou, Deus se separou dele, e não somente dele, mas de toda a raça humana. Porque no momento em que Adão pecou, ele se contaminou com o pecado. O pecado nada mais é que errar o alvo. Esse é o sentido original da palavra pecado. Hamartia, no grego. Hamartia, quer dizer errar o alvo. Sair da direção estabelecida. E Deus havia dado essa ordem. Qual era a ordem? Qual era a direção estabelecida por Deus? A obediência. Então, como Adão desobedeceu, saiu da direção de Deus, ele peca. E essa atitude o contaminou. Todos aqueles que nasceram a partir de Adão, após o pecado, todos eles adquiriram o vírus do pecado. Por isso que a Bíblia fala em no Salmo 51, e o versículo de número 5, quando Davi, ele se expressando, em um momento aqui, Salmo 51, versículo 5, Davi diz da seguinte forma: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo aqui é que ele já nasceu com o pecado.
A natureza humana, né, já é contaminada desde Adão. Então nós herdamos esse vírus, né? Muitas doenças hoje, né, quando alguém se contamina, elas são transmissíveis, ela passa de uma pessoa para outra. Isso é muito comum e a gente entende isso muito bem. A mesma forma se dá ao pecado. No momento em que Adão pecou, desobedeceu a Deus, ele se contaminou. E no momento que ele se contaminou, todos aqueles que nasceram dele em diante herdaram esse vírus maldito, né? Porque a Bíblia diz que maldita é a terra, Adão, por causa de ti. Por causa da tua desobediência, né? Toda a raça humana, toda a natureza se tornou pecaminosa, se tornou maldita. Mas veja só, Deus, quando se separa do ser humano, ele não apenas separou-se, né, e deixou o homem ao léu. Não. Ele planejou, ele já deixou pré-estabelecido, né, já havia planejado um plano de salvação para a humanidade. Porque Deus sabia que Adão iria desobedecer. Né? Nós já vimos um vídeo em que eu fiz, né, falando sobre a onisciência de Deus, que o Espírito Santo ele é onisciente, Deus ele é onisciente. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas Deus, quando nos criou, não nos criou robôs, não nos criou, né, para que a gente apenas agisse apenas com ordem, faça isso, faça aquilo. Não, ele nos criou com livre-arbítrio. A partir do momento em que Deus nos criou com livre-arbítrio, ele também estabeleceu princípios para que nós andássemos, né, de acordo com ele. Mas, por conta da desobediência de Adão, simplesmente esse livre-arbítrio, né, ele foi quebrado. A partir daí, o homem já não tem mais livre-arbítrio. Por quê? Porque o homem só tem livre-arbítrio quando ele está livre, liberto. Mas a partir desse momento, ele se tornou escravo do pecado. E quem é escravo não tem livre-arbítrio algum, mas ele obedece ao seu Senhor. Por isso que Paulo, ele fala na carta aos Romanos, no capítulo 6, que nós somos escravo daquele a quem obedecemos. Ou escravo do pecado, ou escravo da justiça. Se obedecemos a Deus, estamos livres do pecado, não somos escravos do pecado. Mas se obedecemos ao pecado, nós não somos livres para adorar a Deus, porque estamos escravizados por conta do pecado. E isso é algo que Jesus falou, João 8,32. Né? Ele disse, vós conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quem? Então, quando se vive no pecado, se vive preso. E a pessoa que está aprisionada, né, ela não pode ela não tem livre-arbítrio. Ela não tem decisão. Né? Romanos 6, vamos ler, para que a gente confira. O texto é claro. João 6. Diz o texto, versículo de número 14, se não me foge a memória. Ele diz aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que quem a vós apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É isso que Paulo está dizendo. Se você obedece ao pecado, você é escravo do pecado. E quem é escravo, por acaso ele é livre, é liberto? E escravo tem poder de decidir o que quer? Não, porque ele está escravizado, dominado. Então o livre-arbítrio foi dado ao ser humano no momento da criação. E quando o homem recebeu de Deus o livre-arbítrio de fazer, né, de agir, de decidir em fazer o certo e errado, Deus deixou muito claro. Quando ele disse lá, de todas as árvores do jardim, tu comerás livremente.
Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o que acontece? Perdemos a comunhão com Deus, né? Deus se afastou da humanidade. Basta você ler no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Nós vamos ver o profeta Jeremias falando a respeito disso. Ele diz, Lamentações 5:16. Fica depois de Jeremias. Lamentações 5:16. E diz o texto: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Quando o profeta diz, caiu a coroa da nossa cabeça, ele está falando, nós perdemos a posição de honra. É justamente o que Paulo fala em Romanos 3:23. Veja o que diz. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído é justamente isso. Perca de posição. Antes nós estávamos, né, e quando eu falo estávamos, eu estou me referindo a Adão, né, o pai de toda a raça humana, né, estávamos numa situação boa, diante de Deus, imagem e semelhança de Deus. Mas no momento em que houve a desobediência, o pecado, nós perdemos a coroa. Esse estado de glória foi perdido. É por isso que o profeta Jeremias diz, ai de nós, porque pecamos. E Paulo diz que por conta disso, toda a raça humana está destituída da glória de Deus, separada da glória de Deus. A perca da posição de intimidade, de comunhão com Deus, foi contaminada, foi destruída naquele momento. Mas Deus, quando se separou do homem, né, ele deixou claro, dizendo no livro de Gênesis, que no dia que Adão desobedecesse, certamente morreria. E a palavra morte na Bíblia é uma palavra grega, thanatos, que significa separar, cessar e partida. Separação, no caso, o homem está morto, separado de Deus, ele está morto espiritualmente. Ele está vivo, mas espiritualmente morto. Né? Basta você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 1, que diz, e ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então o pecado ele promove a morte, a separação de Deus. E ele está falando justamente da separação espiritual, né? A morte espiritual. Mas o texto, assim, e a palavra morte também significa cessar, que quer dizer terminar. Então logo após o pecado, Deus determinou um tempo de morada para toda a raça humana. Basta você abrir a Bíblia em Atos 17, versículo 26, que você vai ver o que eu estou dizendo, quando Paulo diz que de um só Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra e determinou o tempo já dantes ordenado e os limites da habitação. Ou seja, Deus já determinou um tempo em que cada um de nós vamos permanecer aqui na terra. Então vai cessar, vai terminar. É outro sentido da palavra morte, cessar. E aí o corpo tomba, né? E a gente conhece muito bem, que é a morte física, onde o corpo vai para um caixão e é enterrado no cemitério. Mas a palavra morte também significa partida, saída de um lugar para outro. O homem, quando foi criado por Deus, Deus não criou o homem para morrer, né, fisicamente, não, mas para viver eternamente na terra. Mas por conta do pecado, então a morte entrou. Paulo fala sobre isso, Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, por conta do pecado a morte, assim a morte passa para toda a raça humana, por isso que todos nós pecamos. Ou seja, a prova que nós somos pecadores, a prova que nós estamos separados de Deus, e que herdamos de Adão, né,
esse vírus do pecado, é porque cada um de nós um dia vamos morrer. Então, espiritualmente, o homem sem Deus está morto. Está vivo andando aí, por aí, mas espiritualmente está morto, separado de Deus. E um dia esse tempo vai acabar, vai cessar, vai chegar a morte. Então o corpo físico não vai ter mais vida, vai tombar e vai ser levado para o cemitério. Mas a partida, que é outro sentido da palavra morte, é a saída de um lugar para o outro. E esse outro lugar é eterno, porque Deus, quando criou o ser humano, não criou para morrer fisicamente, mas para viver eternamente aqui na terra. Então, logo quando eu estou dizendo que a palavra morte significa separação, saída de um lugar para o outro, o homem ele é imortal. Por quê? Eterno, só Deus. Eterno significa que não tem começo e não tem fim. Mas o homem é imortal por quê? Quando a palavra imortal dá a ideia de eternidade, né? Mas imortal quer dizer tem começo, mas não tem fim. Então a partida daqui para outro lugar. E é esse outro lugar que pode ser com Deus ou sem Ele. E é aí onde está um dos grandes problemas. Por quê? Em Romanos, capítulo 6, e o versículo de número 23 diz o seguinte. Primeiro eu estou mostrando por que precisamos da salvação. Perdemos a comunhão com Deus. Deus se separou do homem e a recompensa para quem está no pecado, na desobediência, na transgressão a Deus, é a morte. E quando o texto aqui em Romanos 6 e 23 fala de morte, não é a morte espiritual, porque nós já herdamos ela desde que nascemos. Não é a morte física, porque já estamos, todos nós, né? Um dia nós vamos enfrentá-la, mas é a morte espiritual. Olha o que diz. A separação eterna de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa para quem vive no pecado, na desobediência, é a morte, ou seja, separação. E essa mesma palavra morte, ela está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Observe que a primeira morte, a morte que é lançada no lago de fogo aqui, não é a morte que eu estou me referindo de Romanos 6 e 23. A morte que está sendo falada aqui no versículo 14 é o espírito de morte, que será lançado no inferno, no lago de fogo. Olha o que diz o texto. Esta é a segunda morte. Esta o quê? Esta é aquilo que está perto de quem fala e está perto de quem está ouvindo. Ok? Então o texto está bem claro. O lago de fogo aqui é que é a referência a esta morte. Esta morte que está se referindo é o lago de fogo. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse lago de fogo aqui é que é a segunda morte que a Bíblia fala. É a separação eterna de Deus. Porque esse mesmo texto que fala que quem não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, se você ver no versículo de número 10 do capítulo 20, diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está o falso profeta e a besta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então quem morre, né, quando o tempo cessa aqui na terra, e ele sai dessa vida para outra, sem Deus, a recompensa é a separação eterna de Deus. Porque no capítulo 20, versículo 5 diz: mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte. Aqueles que morrem em Cristo. Por isso que ele diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Bem, eu estou falando que, quando Deus diz certamente morrerás, Deus estava justamente mostrando as consequências que iria existir
a partir dali. A separação de Deus, a morte física ia chegar e a morte eterna estava diante da humanidade. Então, a recompensa para quem vive no pecado é a morte. Paulo fala sobre isso. Por que Deus ele age dessa forma? Primeiro, Deus ele odeia o pecado. Porque, primeiro, o pecado separou o Criador da criatura. E a gente já viu isso. Mas a gente poderia ver aqui, por exemplo, em Isaías 59, quando o profeta ele fala sobre essa questão de separação de uma forma muito clara. Isaías 59 e versículo 2. Olha o que diz. Mas as vossas iniquidades são coisas ilícitas são pecado, porque pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, que sai da direção de Deus. Okay? A direção correta é a obediência a Deus. Então, logo, qualquer coisa que se desvia dessa direção é pecado. Iniquidade, coisas ilícitas, contrária à vontade do Senhor. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Observe que o profeta é claro dizer que o pecado ele separou, ele promoveu uma barreira, né? Porque diz, fazem divisão entre vós e Deus. Então há uma barreira ali, ó, dividindo Deus e a humanidade. Deus odeia o pecado porque o pecado atormenta a vida do homem. Isaías 48 e verso 22, e Deus não nos criou para isso, né? Mas Isaías 48, 22 diz, mas os ímpios são aqueles que ouvem a palavra e não querem nada com Deus. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Qualquer ser humano que esteja separado de Deus, ele não vive na obediência a Deus. E não vivendo na obediência a Deus, ele é atormentado pelo pecado. E a gente vai ver mais isso mais na frente, porque o pecado ele é enganador, ele engana. Quando você, por exemplo, acessa o YouTube, por exemplo, aí está lá, né? O canal está lá. Observe que o quanto as pessoas apelam para que você clique ali, né? E coloca lá uma imagem lá, né? Que lhe chama a atenção. Muitas vezes é colocado a imagem de sensualidade. E muitas vezes quando você clica ali, né? Não é nada do que está mostrando. Por quê? Porque justamente essa é para atrair a sua atenção. É lhe induzir a algo que talvez nem seja. Então o pecado ele é enganador, né? Aquilo que é contrário à vontade de Deus, se você olhar a questão da sexualidade, né? Da sensualidade, aliás, melhor dizendo, da sensualidade, né? É algo que Deus também não se agrada. E principalmente a sensualidade num sentido imoral, né? Que é quando é fora do casamento, quando não é entre o marido e a esposa e assim por diante. Não vou entrar nesse assunto. Mas o que eu quero mostrar é que o pecado ele é enganoso. Ele induz a pessoa. Por que muita gente entra nas drogas? É induzido pelo engano. Tudo que é errado, tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado. E o pecado ele é enganador. O pecado também exclui o homem do reino dos céus. É por isso que Deus ele vai punir o pecado, né? Por isso que a ira de Deus está sobre aquele que peca. Então veja só, vamos ver aqui Gálatas capítulo 5. O pecado ele exclui o homem dos céus. Por isso que Deus ele há de julgar o pecado. Gálatas capítulo 5... E o versículo de número 20. Gálatas 5, versículo 20. 19, vamos começar do 19. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, as obras da natureza humana são manifestas. Quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia. Prostituição é todo ato sexual ilícito. E o que é um ato sexual ilícito? É aquele que é contrário à vontade de Deus. Ok? E aí entra adultério, entra fornicação, entra pecados, como é que se diz? De
homossexualidade e tantos outros. A gente vai ver isso aqui na Bíblia, né? Observe aqui o que diz: prostituição, impureza, né? Lascívia é provocar desejo sem poder satisfazer. Isso aqui entra muito na questão das vestes, né? A forma como muitas vezes são sensualizados. Mas hoje a sensualidade está à flor da pele. E tudo isso é pecado aos olhos do Senhor. A idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Veja o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se você for em Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 8, ele diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos covardes, infiéis, corruptos, e aos homicidas, aos fornicadores, ou imoralidade sexual, a mesma coisa, e aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte, a sua recompensa será num lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus, ele odeia o pecado, justamente por isso, porque o pecado separou ele do homem, o pecado atormenta a vida do homem, o pecado é enganador, o pecado exclui o homem de Deus e o pecado dá o direito de Satanás de se apropriar de quem peca. Isso mesmo. O pecado dá autoridade ao diabo de se apropriar daquele que peca. Por isso que Deus odeia o pecado. Se o pecado dá autoridade ao diabo para se apropriar daquele que peca, então Deus odeia isso. Veja, por exemplo, aqui, eu vou lhe mostrar, vou provar isso. 1 de João 1 e 8. Primeira epístola de João 1 e 8. Olha o que ele diz. Deixa eu ver aqui. 1 de João 1 e 8. Opa. Primeira de João. Não é 1 de João 1 e 8, não. Capítulo 2. Capítulo 3. Deixa eu ver se é isso. 3 e 8. Isso. 1 de João, me desculpe. 1 de João 3 e 8. A primeira parte do versículo, olha o que diz. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. O que foi que eu disse? Que o pecado, Deus odeia o pecado justamente por quê? Porque o pecado dá autoridade ao diabo de se apropriar de quem peca. Ou seja, se João aqui 3 e 8 diz que quem pratica o pecado é do diabo, por que é dele? Porque está vivendo no pecado, na desobediência a Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se o diabo peca desde o princípio, logo quem peca também é dele. É do diabo. Então Deus, ele odeia o pecado por conta disso. Separa o homem de Deus, atormenta o homem, engana, exclui o homem dos céus e faz com que o diabo se aproprie daquele. Se aproprie daquele que o peca. Ok? Então logo Deus, ele odeia o pecado. Então por que necessitamos de salvação? Primeiro, perdemos a comunhão. Com essa perda da comunhão, Deus se separa de nós. Ok? Essa separação provoca justamente o quê? A morte. E a recompensa para quem vive no pecado é a separação eterna de Deus.
que nós vimos na Bíblia Sagrada, que ela também é chamada de segunda morte, ou tormento eterno. Né? Nós vemos isso em Apocalipse 20, versículo 14 e 15, e Apocalipse 21, versículo de número, parece que é o versículo 10, vou ver aqui novamente, Apocalipse 21 e versículo de número 8. Né? Já no finalzinho diz que a recompensa daquele que vive nessas práticas do pecado é num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então logo Deus ele não quer de forma alguma que eu e você vá para este lugar. Não de forma alguma. Mas tem um detalhe, por si só, nós seres humanos, por si só, não temos condições nenhuma, absolutamente nenhuma de se salvar. Por quê? Veja só, primeiro, no livro do Salmo, nos mostra que Salmo 49, versículo de número 7 e 8. Salmo 49, versículo 7 e 8. Olha o que diz aqui. Nenhum deles, de modo algum, pode remir, resgatar, salvar a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção, a salvação, a libertação da sua alma é caríssima. E seus recursos se esgotariam antes. O salmista é bem claro em nos mostrar que ser humano nenhum tem condições de pagar o preço que Deus exigiu pela salvação de outra pessoa. Ainda que ele juntasse todos os recursos possíveis, se esgotaria antes de chegar no valor exigido. Então vamos lá. Se não temos condições de por si só fazer, então logo Paulo ele nos mostra que não é pelas obras. Quer ver? Efésios, capítulo 2, Efésios 2 e 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então logo ninguém tem condições de pagar o preço por ninguém. Primeiro, porque eu sou pecador, você também é. Eu não posso pagar o preço por você, nem você por mim. Porque nós estamos na mesma condição. Ok? Como pecadores, falando, né? Estamos na mesma condição. Então não temos condições nenhuma de pagar o preço por ninguém. Por mais que a gente queira que alguém se salve, a gente não tem condições. Segundo, não é pelo que eu faço. Porque o texto aqui é claro em Efésios 2, 8 e 9, que não é pelas obras. Vamos ver outro texto aqui. Levítico. E qual era o preço então? É justamente o que nós vamos ler. Levítico 17 e 11. Levítico 17 e 11. O preço foi estabelecido por Deus lá no Antigo Testamento. E qual era? Levítico 17 e 11. Porque a alma da carne está no sangue. O alma aqui quer dizer vida, né? Porque a vida da carne, do corpo, está no sangue. Pelo que vos tenho dado sobre o altar, para expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O que Deus está dizendo aqui, vou resumir de uma forma bem clara, é que a única forma de salvar uma vida é uma vida por outra. Uma vida por outra. Mas só que tem um detalhe. Enquanto nós estamos vendo aqui, olha o que diz Isaías. Por isso que eu falei em Salmo 49, verso 8 e 9, que por mais que a gente queira salvar alguém, a gente não tem condições. Então logo eu entregando a minha vida por outra pessoa não ia ter resultado nenhum. Por quê? Porque eu também sou pecador. A minha vida está contaminada com o vírus do pecado. Ok? Então vamos lá. Isaías 59 e 16. Deus olha do céu à terra, não vê nenhum que possa fazer. Então o que é que ele faz? Isaías 59 e 16. Aqui é assim. Tudo ao vivo, né? Tem que... 59 e 16.
E viu Deus que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, alguém que pudesse intermediar o homem a Deus, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. O que o texto está dizendo, Deus não viu que ninguém tinha condições de fazer, então Ele mesmo estendeu as mãos. Aleluia! Ele mesmo estendeu as mãos porque Ele viu que não tinha condições de o ser humano por si só se salvar. De forma alguma. Olha, por isso que nós lemos em João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O unigênito ali, no grego, é monógenes, ou monógenes, que quer dizer único da mesma essência, único da mesma natureza, único da mesma natureza divina, né? Ou seja, Jesus é divino igual ao Pai, ou seja, possui a mesma natureza, mono, mesmo, né? Mono, único, Gênesis, mesma natureza, mesma essência. Então, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele quem em Jesus, não venha a perecer, mas ter a vida eterna. Aleluia. Vamos continuar lendo, porque ali em Hebreus, capítulo 10, porque necessitamos da salvação, né? Observe que a comunhão foi perdida, nos separamos de Deus, o pecado nos condenou à separação eterna de Deus, né? E Deus precisa punir o pecado, destruir o pecado, né? E é por isso que Ele odeia o pecado, porque o pecado ele exclui o homem de Deus, separa o homem de Deus, engana o homem, escraviza o homem, atormenta o homem e faz com que o homem seja propriedade do diabo. Mas veja lá, vamos lá. Hebreus, capítulo de número 10. E como o preço exigido por ele era uma vida por outro, ser humano nenhum podia fazer isso, então ele estendeu as mãos, entregando o seu Filho amado por nós. Hebreus 10, versículo 1 ao 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. O que o escritor aos Hebreus está mostrando é que tudo que Deus exigiu no passado, né, que era o sacrifício de animais, Deus apenas permitia que os animais fossem sacrificados, oferecidos em holocausto, como uma forma de aceitação, aplacar a ira dele apenas, acalmava Deus temporariamente, e Deus permitia que aquele ser humano se aproximasse dele. Mas era temporário, por isso que ele diz aqui que era impossível que sangue de touros e de bodes tire o pecado. Então só fazia cobrir, aplacava a ira de Deus, mas não tirava de forma alguma. Por quê? Primeiro porque o sangue é imperfeito, né? Por qual motivo? O sangue de animal não é igual ao sangue humano. Então onde é que entra Jesus na história? Vamos ver aqui agora. João 1. Olha o que diz. João capítulo 1, do 1 ao 4 e o versículo 14. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Jesus assume a forma humana, ele se iguala a mim e a você. Veja só, em Hebreus novamente, vamos voltar para lá, para Hebreus, capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Olha o que diz, Hebreus 7, 22. E tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O que o texto está dizendo é que os sacerdotes eram os únicos que intermediavam o povo a Deus. Mas ia chegar um tempo que eles morriam.
Então era substituído por outro. Mas o de Cristo, como ele diz no versículo 22, deixa claro que o conserto, né, o ministério de Jesus foi perfeito. Né? Versículo 24. Mas este, porque permanece eternamente, este quem? Jesus, este permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separados do pecador e feito mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de se oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque isso ele fez uma só vez, oferecendo-se a si mesmo. Então Jesus, por ser inocente, puro, imaculado, sem pecado, era perfeito. E semelhante a mim e a você. Eu vejo aí Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 e verso de número 14 ao 18. Olha o que ele diz. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha, ou seja, ele veio como humano, na mesma descendência humana, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, semelhante a mim e a você, em tudo, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Glória a Deus por isso. Jesus assumiu a forma humana, então agora semelhante a mim e a você. Ele se entregou na cruz do Calvário. Glória a Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Não há necessidade de se fazer de novo e não há necessidade de fazer absolutamente nada, porque o único preço exigido por Deus foi pago e foi pago de forma correta, num valor adequado, num valor que Deus exigiu, que foi uma vida por outra. Veja o que diz em Mateus 20 e 28. Jesus, ele morreu por mim e por você, justamente para pagar o preço exigido por Deus, uma vida por outra. Mateus 20 e 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que ele diz de muitos? Jesus morreu para todos, mas apenas alguns é quem querem. Por isso ele diz de muitos e não de todos. Porque apenas aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam ele como seu Senhor e Salvador é que têm a vida. A salvação é um dom de Deus. Veja só, é um presente de Deus. Em Romanos 6, onde nós lemos, eu li só a parte do versículo, não li ele todo. Romanos 6 e 23. Porquanto o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus é gratuito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Nós só adquirimos a salvação pela pessoa de Cristo. Veja João, capítulo 1. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus e foi originado nele. Né? E a base da salvação é o sacrifício de Cristo. Porque foi ele que pagou o preço, né, exigido por Deus no Antigo Testamento. Por isso que João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornar filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu passo a pertencer a Deus. A Bíblia fala em Romanos 6 e 22, que éramos servos do pecado.
Quando você lê João 5:24, diz que pela fé em Cristo a gente passa da morte para a vida. Quando você lê Atos 26:18, diz que a gente sai das garras das trevas para a luz, das garras de Satanás para Deus. Primeira carta aos Coríntios 6:19 diz que nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. E o versículo 20 diz que nós fomos comprados por bom preço. E foi o preço de cruz, foi um preço de sangue derramado na cruz, a qual Jesus ele pagou por mim e por você. E é por isso que a Bíblia diz que não existe outro nome, Atos 4:12, que não existe outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala lá em João 10, versículo 9 e 10, se não me foge a memória, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará. Então, se Jesus é a porta, ele é o caminho, ele é o único nome dado entre os homens, nos céus e na terra, pelo qual devemos ser salvos, João 5:1 diz o quê? Vamos ler aqui, que pela fé em Cristo, sabendo, pois, somos justificados pela fé em Cristo, e porque somos justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. A reconciliação de Deus com o homem, coisa linda. Abra a sua Bíblia em Romanos, aliás, aqui mesmo em Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu disse no início que a salvação é a maior bênção de Deus para a humanidade. Porque a humanidade já nasce separada de Deus, condenada à perdição eterna, à separação eterna de Deus. Mas esse mesmo Deus que pune o pecado, né? Porque eu já mostrei claramente por que Deus pune o pecado, e uma coisa você tem que entender: o pecado está enraizado dentro da nossa natureza, não tem como separar. É como uma ferida. Você joga um remédio na ferida, mas você sente a dor. Tem casos que tem até que amputar, tem que tirar, porque senão vai corroendo, vai comendo todo o corpo. Se quiser permanecer com vida, muitas vezes tem até que amputar. Porque justamente o pecado é como uma gangrena, ela sai roendo a alma, vai consumindo a alma. E a única forma de tirar o pecado do ser humano é Jesus. João Batista disse isso, está lá escrito em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele não só cobre, ele não cobre, como no passado era assim, mas ele tira o pecado do mundo. Aleluia. 1 de João, capítulo 1, vamos ler. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Existem religiões que dizem que toda religião dá nos céus, né? Mas não é assim. Tem religião que diz que não, se você morrer em pecado, no outro lado da vida, né, você vai deixar de existir. Não, não é assim. Tem religião que ainda diz que se mesmo que você morra em pecado, não deu tempo aqui resolver a situação, você vai passar por um período lá de purificação, depois você volta novamente. Não. A salvação é muito clara. Tem que ser pela fé em Jesus. Só Jesus nos justifica. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não precisa de emenda, não precisa de nada disso. Então o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E no capítulo 3, versículo 8, olha o que diz. Que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, se revelou, veio para desfazer as obras do diabo. Então, meu querido, minha querida, você que ainda não é crente, ainda não entregou sua vida para Jesus, aproveita a oportunidade que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Lembra que eu falei que a morte significa separar, cessar e partida.
Separado, já nascemos de Deus. Cessar o tempo, a gente não sabe quando. E esse é um dos alertas de Deus para você. Se você não sabe o dia que vai partir, o seu tempo que vai cessar aqui na terra, a oportunidade é agora, nesse momento que você está ouvindo a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra de Deus é quem liberta o homem do pecado. É quem faz com que o homem entenda que precisa obedecer a Deus. Por isso que quando diz que a morte significa partida, saída de um lugar para o outro, se a pessoa parte dessa vida para outra em pecado, o que diz o texto em Romanos 6,23? Que a recompensa para o pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus passam a ser nova criatura. Veja o que diz em próprio 1 de João 3,2, para aqueles que aceitam a Cristo. Olha o que ele diz. Amados, agora somos, agora. Por que agora? Porque antes não éramos. O versículo 8 deixa claro que quem pratica pecado é do diabo. Não é? Mas o versículo 2 deixa claro também, amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. João 1,12 diz, a todos quanto receberam deles o direito de se tornar filhos de Deus. Nós só passamos a ser filhos de Deus no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus. E você tem esse grande privilégio. Observe, o tema da mensagem é salvação. A maior bênção que Deus pode oferecer, né? E já ofereceu, na verdade, a toda a humanidade. E você está diante de uma bênção como esta. Depende de você. Uma certa vez perguntaram a Pedro, o que a gente deve fazer, Pedro? Aí em Atos 3,19, né, Pedro ele falou sobre isso. Atos 3,19. Ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ah, que coisa linda. Para que sejam apagados os vossos pecados. Só é apagado depois que você se arrepende e se converte. Para que sejam apagados os vossos pecados, e com o pecado apagado, olha o que ele diz, venha assim os tempos do refrigério com a presença do Senhor na sua vida. Glória a Jesus. A maior bênção de Deus é a salvação. E ela é de graça e está à disposição de você que me escuta neste momento. E a você, meu amado, e serve para mim também, que já entregou a vida a Jesus. A Bíblia diz o que em Apocalipse? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então que Deus nos ajude, nos abençoe. A salvação ela é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ela tem origem em Deus, a base é o sacrifício de Cristo. Né? Em Cristo nós somos justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8 diz isso. Né? Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Olha o que diz. Portanto agora por quê? Porque já estamos em Cristo. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, a natureza pecaminosa, largando tudo que desagrada a Deus, para obedecer à voz do Senhor, né? Mas que não andam mais segundo a carne, a natureza humana, mas segundo o Espírito. Porque no versículo 14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Com certeza o Espírito Santo quer fazer parte da sua vida, quer habitar dentro de você, quer guiar você no caminho, que é a palavra de Deus. Né? Por isso que a própria Bíblia ela é comparada à lâmpada para os pés. O salmista, né, no Salmo 119, versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te ilumine, e que esta graça, que é a salvação, que Deus manifestou a todos os homens, como diz lá em Tito, capítulo 2, verso 11, né, que está à disposição de todo ser humano. Né? Basta você crer nessa palavra, receber a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, procurar andar de acordo com a palavra, e você vai ter a vida eterna. Porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Basta você ler na primeira epístola de João, capítulo 5. Eu não sei se o versículo é o 14, mas eu vou conferir aqui. Diz justamente isso. Que aqueles que têm o Filho de Deus têm a vida eterna. Porque Ele é a vida eterna.
Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso de número... Cadê? Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso de número 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Mas se você entregar sua vida para Jesus, receber Ele como seu Senhor, único e suficiente, Salvador, você passará a ter vida eterna. Porque Jesus, Ele é a vida eterna. E Ele diz na sua palavra, em João 14, 23, que aquele que ama esta palavra e obedece a essa palavra, Jesus é quem disse, eu e o Pai faremos nele morada. E é isso que Deus quer fazer nesta oportunidade. Se você quer aceitar a Jesus aonde você estiver, se você quer voltar aos caminhos do Senhor, saiba que Jesus te ama, não te esqueceu, né? Ele está de braços abertos aguardando. Aonde você estiver, dobre o seu joelho, né? Ore ao Senhor, peça a Ele perdão dos seus pecados, diga: Jesus, reconheço que sou um pecador, que eu nasci um pecador, nasci separado de Ti, né? Nasci morto espiritualmente, separado de Ti, né? Mas eu quero, né, nesse restinho de vida que eu tenho, que não sei quando, mas que um dia vai cessar, eu quero entregar minha vida ao Senhor e garantir a minha salvação na pessoa bendita de Jesus, para um dia, quando daqui partir, né, partir para a glória e estar com o Senhor para sempre. Assim como Paulo fala na carta aos Filipenses, coisa linda, eu vou ler esse texto aqui, eu termino, né? Filipenses, capítulo de número 1, se não me foge a memória, parece que é o versículo 23, que Paulo diz que a coisa melhor é estar com Cristo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Filipenses 1 e 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne, né, aqui enquanto estiver me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Paulo estava dizendo, se eu ainda aqui continuar e continuar ganhando vidas para o Senhor, é muito bom, eu não sei se devo partir ou ficar. Mas aí olha o que ele diz, versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 3, e o versículo de número 20 diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então a cidade daqueles que servem a Cristo não é aqui, é nos céus. Ok? E o desejo de partir daqueles que realmente têm certeza da sua salvação é grande. O mundo está aí. Muitas coisas estão acontecendo para tirar a atenção do ser humano aos olhos de Deus, para se prender ao pecado. Lembre-se que eu disse que o pecado é enganador, ele engana, ele aprisiona, né? E quando ele aprisiona, ele obriga a gente a fazer as coisas, né? E principalmente aquelas que agradam ao diabo. Por isso que Paulo ele fala isso lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, e se não me foge a memória, parece que é o versículo 24 ou 26, que diz que a vontade de alguns ali estavam presos, né? A vida de alguns estavam presos na vontade do diabo. O diabo com certeza não quer que você escute essa palavra, o diabo com certeza não quer que você dê ouvido à voz de Deus. Mas a própria Bíblia diz que o Espírito Santo convida, né? Vem, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não endureça o coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. E você está ouvindo a voz dele. Não é a minha, mas a palavra que está sendo dita através da minha boca, que você está ouvindo, é a palavra de Deus. É Deus falando ao teu coração. Então aproveita a oportunidade, entrega a tua vida para o Senhor. E quem sabe, através de você, toda a sua família será abençoada, né? E você poderá até ganhá-la para Jesus. E é isso que Deus quer fazer. Quer conceder a você a salvação, a maior bênção de Deus para a humanidade. Que Deus te abençoe. Aonde você estiver, entregue a sua vida ao Senhor. Com certeza Ele te receberá de braços abertos. Amém?
Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Quero orar por você, pela sua família. Amém? Eterno Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos pela rica oportunidade. E pedimos, meu Deus, que esta palavra penetre no coração desta vida que acabou de ouvir. E que o teu nome